Muito bom dia! Estamos iniciando mais um devocional da manhã e você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe tua vida e que a paz de Deus esteja com você nessa manhã de quinta-feira, que você possa ter um dia abençoado e ser edificado pelo poder, pela presença de Deus aí onde você está nesse momento, amém? E nós vamos continuar a nossa leitura então no livro de Atos. Nós estamos aqui já praticamente no final, né? Amanhã nós já vamos terminar o livro de Atos e já queria convidar você para estar comigo. Nós vamos ter agora o nosso devocional próximo na segunda-feira, iniciando o livro de Apocalipse. Então nós vamos ter esse de hoje, amanhã, sexta-feira, e sábado e domingo a gente não terá o nosso devocional. Nós vamos voltar no domingo, na segunda-feira, aliás, falando então do livro de Apocalipse. Vai ser muito bom, vai ser muito edificante para a tua vida. Eu convido você a estar aqui comigo, tá bom? Então, capítulo 28 nós vamos ler hoje a respeito da ilha a qual eles chegaram. Lembra que o navio acabou se despedaçando, né? Ele bateu ali contra as rochas e eles foram então a parar nessa ilha. E diz aqui que uma vez em terra descobriram que a ilha se chamava Malta. Essa ilha existe até o dia de hoje, né? Fica ali praticamente no centro do Mediterrâneo ali. E os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Olha que coisa boa eles encontrarem pessoas naquela ilha, porque era possível que eles fossem parar num local da ilha que não tivessem pessoas. Mas eles chegaram ali e encontraram pessoas e essas pessoas receberam eles muito bem. Lembrando que quem estava dentro daquela embarcação eram os marinheiros, eram os prisioneiros, né? Dentre eles o apóstolo Paulo, os soldados também que estavam cuidando desses prisioneiros, né? Então ali tinham muitas pessoas, 276 pessoas estavam a bordo daquela embarcação. Era muita gente, né? Então eles foram muito bem recebidos na ilha de Malta. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Olha que situação complicada. Eles já tinham saído de um momento difícil ali, daquele naufrágio, né? Eles passaram 14 dias à deriva num mar, dentro de uma tempestade. E de repente, quando eles encontram ali um porto seguro, né, um lugar para eles poderem descansar um pouco de todo esse estresse que eles passaram nessa viagem, acontece isso com Paulo, né? Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Olha a interpretação deles. Pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. O que eles estavam querendo dizer com isso? Que aquela serpente que mordeu ali o braço, a mão de Paulo, era provavelmente uma serpente venenosa. Hoje em dia não existem mais serpentes venenosas na ilha de Malta, atualmente, né? Mas aqui eles dizem que essa serpente provavelmente iria tirar a vida de Paulo. Então era uma serpente venenosa que pegou ali o braço de Paulo, né? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. E aí nós vemos a provisão, o cuidado de Deus, porque Paulo tinha que chegar a Roma. Então não era uma serpente que iria abater a vida de Paulo ali naquela ilha. E ali naquele momento a gente vê que Deus realmente guardou a vida de Paulo, porque a Bíblia diz que se pegarem serpentes, né, ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E isso se comprovou na vida de Paulo aqui nesse episódio. Eles, porém, então, aquelas pessoas da ilha, né, os nativos que moravam naquela ilha de Malta, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia. Só que eles mudaram para uma outra ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha só, você sabe que naquela época as pessoas criam em diversos deuses. E provavelmente aqui eles interpretaram aquela cura milagrosa, né? Como, ou melhor dizendo, não que fosse uma cura, mas o efeito que eles estavam esperando não aconteceu, que era de ele ficar inchado, de ele ficar mal e chegar até a morte. Não aconteceu, então eles encararam aquilo como se Paulo fosse um deus, né? E a gente sabe que isso é antibíblico, então Paulo não aceitou essa forma como eles estavam considerando ele, né?
Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Provavelmente era um homem de um ofício, né, muito importante ali naquela ilha. Provavelmente era um dos principais que cuidavam da ilha, ou era um responsável. A gente tem como se fosse hoje o prefeito da cidade, talvez, né? Mas era alguém muito importante, era o principal daquela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Aqui nós temos um relato aqui bem medicinal, digamos assim. Por quê? Porque Lucas, o autor aqui do livro de Atos, ele era médico. Então ele tinha um conhecimento muito vasto sobre a questão da medicina. E ele relata aqui então exatamente o que estava acontecendo com aquele homem, porque ele sabia, ele conhecia, né? Tendo acontecido, Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Então nem precisou da intervenção de Lucas como médico, porque a oração de Paulo fez com que aquele homem ficasse curado, né? Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Olha que coisa impactante que aconteceu através da vida de Paulo ali naquela ilha. E isso traz para nós uma lição de que aonde um servo de Deus, aonde uma pessoa que serve a Deus de coração está, ali obras vão acontecer, maravilhas vão acontecer. Se você tem o teu coração voltado para a vontade de Deus, aonde você estiver, você vai abençoar a vida das pessoas. E foi isso que aconteceu com a vida de Paulo. Ele estava ali como um prisioneiro, né, num local totalmente diferente, ali numa situação complicada, não estava confortável porque não era a cidade dele, não era a casa dele, mas ali onde ele estava, ele usou o poder que Deus tinha dado a ele através do Espírito para que milagres acontecessem, curas acontecessem para a população daquela cidade. Isso é maravilhoso. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitavam. Só lembrando que eles ficaram nessa ilha em torno de 3 meses. Ficaram muito tempo. Então deu tempo de Paulo falar de Jesus para muitas pessoas dentro daquela ilha, né? Então aqui nós temos esse relato muito interessante desse momento onde eles foram salvos conforme a promessa de Deus, de que Paulo iria chegar a Roma e nada poderia impedir que isso acontecesse, porque era uma promessa do próprio Deus na vida de Paulo. Então eles chegaram nessa ilha, foram muito bem recebidos, e amanhã nós vamos ler então o destino final de Paulo, né? Ele vai chegar a Roma e nós vamos ver o que vai acontecer então, tá bom? E eu convido você a estar comigo amanhã para nós terminarmos aqui juntos o livro de Atos, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Se você pode, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor em oração nesse momento. Pai, te agradecemos, Pai, te louvamos de todo o nosso coração, Senhor, por mais esse dia. Eu quero agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui comigo, Deus, essas pessoas que têm, Senhor, me acompanhado todos os dias, ó Deus, ouvido a Tua palavra, Senhor, tem aqui dentro do livro de Atos, ó Deus, tirado várias lições para a sua vida, e eu tenho certeza, Deus, de que Tu tem edificado a muitos de nós, ó Deus, com a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor, mas ela faz aquilo que tem que fazer. E eu creio, ó Pai, que coisas maravilhosas Tu tem, Senhor, feito no coração de cada um, Senhor, que está aqui comigo. E eu quero pedir que Tu venha nos guardar, Senhor, nos livrar e usar a nossa vida onde nós estivermos, Pai, que nós possamos ser canal de bênção, Senhor, para as pessoas que convivem conosco, Pai, aquelas pessoas com as quais a gente tem contato, que a gente possa realmente viver o Teu Evangelho, Senhor, levar a Tua palavra, Deus, ser canal de bênção, ser luz aonde nós estivermos. Capacita-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoa o lar de cada um, Senhor, o trabalho, os negócios, ó Pai, o coração, a mente, fortalece, Deus, dá um ânimo novo, Senhor, para cada um nessa manhã, Pai, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, tenha uma ótima quinta-feira, desfrute da presença do Espírito, esteja sensível à voz dele, porque ele vai falar com você, amém? Todos os dias o Espírito nos direciona aquilo que nós devemos fazer, então que você possa estar atento. Se inscreve no canal agora mesmo, se você não fez isso, tá? E já curte esse vídeo também, que é muito importante. Você curte o vídeo e deixa o seu comentário aqui embaixo. O que Deus falou com você no dia de hoje? Qual foi a lição que Deus te deu?
e com certeza muitas pessoas serão abençoadas através do teu comentário. Amanhã estaremos aqui novamente, então, sexta-feira, para nós finalizarmos o livro de Atos. Às 6 horas da manhã o vídeo já está disponível aqui. Eu convido você para estar comigo, tá bom? Que Deus abençoe e até lá!